Bom dia, crianças de bom coração. Que bom tê-los aqui novamente na continuidade do nosso segundo semestre. E, na realidade, dentro dos nossos conhecimentos Biologia de Tudo de Si, aula de número 21, estamos tratando de maneira geral aquilo que vamos chamar de fisiologia vegetal. O funcionamento dos sistemas de uma planta. É o respiratório, professor? É o renal? Não. São as fisiologias básicas de funcionamento de uma planta que também estão presentes em nossos vestibulares. Nos nossos 3 últimos encontros, nós conversamos sobre 3 sistemas fisiológicos da planta. Lembra disso? Conversamos sobre o processo de absorção da chamada água, sais minerais, a solução que entra nas raízes por via intra ou intercelular, ascende no xilema graças principalmente às condições de coesão e tensão proposto por Dixon e às transpirações que ocorrem por via cuticular ou pelos estômatos. A absorção, condução, transpiração. A partir deste encontro conversaremos sobre outro sistema. Se fosse no nosso corpo, chamaria de sistema endócrino. Como é nas plantas, não temos um conjunto de glândulas realizando essa atividade de produção de hormônios. Sim, os vegetais apresentam o que vamos chamar de fitormônios. Fitormônios. E os fitormônios são o quê? Os hormônios presentes em um vegetal. Como eu comentei agora há pouco, plantas não apresentam um sistema glandular, como nós temos, a chamada hipófise, tireoide, suprarrenais, as gônadas. Os fitormônios nos vegetais, eles são produzidos, eles são sintetizados diretamente ou nos chamados tecidos vegetais, por exemplo, meristemas, ou pelos órgãos que evidentemente contêm ou são constituídos por esses tecidos. Então, hormônios vegetais são produzidos na raiz, no caule, na semente, na flor, no fruto, nos tecidos meristemáticos. Outra coisa importante, nossos hormônios, eles são complexos de serem compreendidos, porque na realidade eles o quê? São geralmente produzidos em um local e atuam em outro, caem na circulação sanguínea e apresentam aquilo que eu chamo de um órgão-alvo, um tecido-alvo. As plantas podem também transportar hormônios. Então eu afirmo assim, esses fitormônios, qual é o seu local de atuação? Seu local de atuação é sempre fora do local de produção? Não. A atuação deles é onde são sintetizados, ou seja, no local de produção, e podem também ser transportados. Ser transportados pelo quê, professor? Transportados pelo conjunto de vasos xilemáticos, pelo floema que conduz à seiva elaborada, certo? Então atuam no local e também podem ser transportados. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, as plantas realizam fotossíntese. A fotossíntese no vegetal, pessoal, é para produzir carboidrato, é para produzir açúcar. Tem aluno que pensa assim, se faz fotossíntese, sintetiza tudo através da energia solar. Não! Estamos falando de hormônios, e a exemplo do que acontece com os animais, os hormônios, eles também são o quê? São proteínas. Proteínas que muitas vezes estão também associadas a íons, associadas a carboidratos, associadas a gorduras. Essas proteínas, elas são constituídas da mesma maneira que nos outros organismos vivos, que nos animais. As proteínas resultam do quê? Aqui, fazendo de trás para frente. Resultam de uma combinação de RNA mensageiro com transportador, cujo mensageiro foi transcrito a partir de uma informação genética, certo? Eu sei que muitas produções agrícolas demandam aí para aumentar a produtividade, fertilizante, venenos e muitas vezes até mesmo hormônios sintéticos. Ok? Sintetizados em laboratório. Sim, nós conseguimos em laboratório sintetizar uma grande parte dos hormônios que são naturalmente produzidos por planta. E esses hormônios são utilizados aí no desenvolvimento mais acelerado do vegetal, para aumentar a produtividade, rentabilidade e assim por diante, ok? Beleza. São 5 os hormônios que vamos estudar, mas está separado assim, Hoje, um deles apenas. As chamadas auxinas. Uma aula inteira sobre auxinas e um segundo encontro sobre os demais hormônios. Por quê? Sem dúvida alguma, é um hormônio muito importante e não só isso, não só para o vegetal, não só para a planta, não só para o agricultor, mas também nos vestibulares. As auxinas recebem uma sigla
AIA, AIA. Assim como você tem GH, LH, FSH, esse hormônio também quer ter. A CAF, um dia, usou o nome técnico para esse grupo de substâncias conhecidas como ácido indolacético. Ácido indolacético. Certo? Então são os 3 nomes atribuídos a esse modelo de hormônio. Professor, qual é a função da auxina? Eu vou dizer assim para você, ó. Em que local ela é produzida? As auxinas, elas são sintetizadas, são produzidas em áreas jovens, em áreas meristemáticas. Então isso está na semente, isso está na formação de uma folha nova, isso está, sobretudo, nas regiões apicais. Então, as auxinas são produzidas, aqui chamando a atenção para aquilo que mais merece a nossa concentração, são produzidas nas áreas apicais. E se são produzidas nas áreas apicais, estamos falando de um tecido. Que tecido é esse? Nas áreas apicais, ou seja, região meristemática. Então não é surpresa afirmar que também são produzidos em sementes. Afinal de contas, o que é uma semente? Além da reserva nutritiva, cotilédones, endosperma, são células embrionárias. E as células embrionárias são chamadas, como nos vegetais, de células meristemáticas. Qual é a função de um meristema na região apical? Promover, patrocinar o crescimento da planta. Pronto. Se eu sei o local de produção, então logo na sequência eu sei a função. Qual é a função? A função é a função de crescimento. Crescimento. Agora, pessoal, cuidado. Uma das grandes características do tecido meristemático é a sua capacidade de ter suas células se multiplicando ou se dividindo, aumentando a sua quantidade. Então vamos lá, as auxinas patrocinam o crescimento na região meristemática. Meristemas eu sei que são células que se dividem pra caramba. Então as auxinas fazem divisão. Não, cuidado. Na verdade, uma célula, antes de se dividir, ela tem que ter o seu volume aumentado. Então a função das auxinas é fazer o quê? Lembre-se, a parede celulósica, esse carboidrato extremamente resistente polissacarídeo, é ótima como proteção mecânica para as células vegetais. Mas, ao mesmo tempo, ele também limita a capacidade de crescimento de uma célula. As auxinas, justamente, conseguem o quê? Flexibilizar, gerar uma certa malevolência na parede celulósica, e essa auxina, então, vai permitir que a célula se alongue. Então, quando eu digo que esse hormônio atua no crescimento, eu não estou falando da divisão celular, eu estou falando do alongamento celular. Do alongamento da célula. O texto fala até em elongação. Então, ela patrocina o alongamento celular. E é claro, pessoal, esse alongamento celular patrocinado pelo hormônio auxina, ele sofre influência. Ele sofre influência da luz, ele sofre influência da força gravitacional, ele sofre influência de elementos químicos presentes no ambiente. Aí tem aquela ideia. Quando uma planta cresce, ela pode crescer em direção, ou um órgão vegetal cresce em direção ou contrária à luz. Ela pode crescer em direção ou contrária à força gravitacional, em direção ou contrária a elementos químicos e até mesmo outros fatores. O crescimento, nesse caso, ganha um sinônimo: tropismo. Tropismos são movimentos vegetais. Não vou me aprofundar aqui em movimento vegetal, porque nós temos uma aula muito especial para isso, uma aula muito agitada a respeito desse tema. Eu só quero dizer que isso é sinônimo de entendimento da função desse hormônio. As auxinas patrocinam o crescimento nas regiões do caule, da raiz, dos ramos. As auxinas têm uma relação com os tropismos, sim. Luz, fototropismo. Gravidade, grávio ou geotropismo. Elementos químicos, quimiotropismo. Então é sinônimo. É sinônimo do ponto de vista de que se patrocina o alongamento, patrocina o crescimento, e o crescimento, então, influenciado por fatores ambientais, recebe aqui esse sufixo. Prefixo, sufixo.
certo? E é claro que a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu tenho umas imagens ali, não posso deixar de mostrar, certo? Em relação a essa nossa temática. Basicamente, locais de produção, como eu tinha dito para você, regiões apicais, caules, raízes e ramos, certo? Nas folhas jovens, que tem bastante tecido meristemático, e nas sementes que estão em germinação. Uma outra funçãozinha, vamos ver aqui daqui a pouco, relacionado aos frutos. Estamos falando desses locais de produção, estamos falando do alongamento da célula. O alongamento da célula justamente porque a parede celulósica ela fica mais flexível na presença desse hormônio, permitindo o alongamento. Professor, mas a célula meristemática, ela divide ou não divide? Ou tu ensinasse errado no primeiro encontro do ano? Ela divide! Mas quem vai dividir essa célula? Tô gritando pra caramba, né? Achando que o microfone tá lá na praça. Né? O microfone tá aqui pertinho. Desculpa, pessoal. Baixem um pouco o volume o quanto for possível. Falar um pouco mais tranquilo, mais sossegado. Acalmar um pouco. Então, existe um hormônio que vai favorecer a divisão da célula depois. A auxina longa, e vem um hormônio chamado citocinina, que vamos descrever com mais qualidade no próximo encontro, que vai lá e divide a célula. Mas a princípio a função aqui é alongamento. Olha só, como eu tinha dito para você, ó. A luz influenciando esse alongamento. Olha, como é que a planta sabia onde é que estava a janela? Como é que aquele ramo, aquele galho da árvore desviou ali do prédio? Na verdade, são fatores justamente relacionados a essa influência. A luz influencia a auxina, a gravidade influencia a auxina. Né? Como é que um vaso de cabeça para baixo e o caule sabia onde é que estava o alto? Não sabia, não tem sistema nervoso. Não sabe, não sente, não vê, não percebe. Tudo isso é o quê? Uma influência desses fatores sobre o hormônio de alongamento, sobre o hormônio relacionado ao crescimento. Uma coisa importante que nós podemos colocar aqui como uma pequena função secundária é que, enquanto nós tivermos auxina, produzido em folha jovem, sobretudo, esse hormônio mantém a folha conectada ao ramo. Como assim? Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Outono as folhas caem. As folhas caem. Essa música é lindíssima, Sandy Júnior. As folhas caem não porque o vento derruba essas folhas no outono. É claro que essa característica é principalmente voltada para áreas temperadas, onde as estações do ano são mais bem definidas. Mas o que acontece é uma reação química na região de bainha, de sustentação da folha, onde, na verdade, há uma descamação das células e há uma abscisão. O que é a abscisão? É o nome bonito dado a uma queda programada através de reações químicas promovidas pela presença ou ausência de hormônios às folhas. Então, as folhas caem mais ou menos ao mesmo tempo, repito, sobretudo em áreas de clima temperado, porque você tem uma reação química. Então, assim, ó, a presença da auxina retarda a abscisão. A presença da auxina faz o que então? Mantém as folhas conectadas. Só, mas aí a folha cai porque tem que ter um processo de renovação, né? E nos períodos de proximidade com frio mais intenso, nem é bom, nem é sadio para o vegetal fazer a manutenção delas. Então, vamos deixar anotadinho aqui, ó, nesse cantinho. Precisamos aceitar que o processo de abscisão foliar associado ao outono representa uma queda programada das folhas, e essa abscisão foliar ocorre, né, se a auxina retarda a abscisão ocorre por quê? A abscisão ocorre quando você tem uma diminuição nos níveis de auxina, e já apresento aqui para você um outro hormônio associado, e uma elevação nos níveis de um hormônio chamado etileno, que também vamos conversar a respeito no próximo encontro, ok? Porque tem questãozinha ali rápida, direta, só para ver quem realmente fez um en passant por todo o conteúdo, que trata basicamente sobre abscisões. Beleza. O seguinte, se a auxina é um hormônio de crescimento, e vale muito a pena a planta crescer, principalmente para competir com as suas parceiras, sim, porque a planta não bate boca, mas elas competem. Competir pela luminosidade. Então, quanto mais hormônio, melhor. Não é assim. Não é assim. A bem da verdade é que esse hormônio, ele apresenta uma variação de concentração
nas diferentes áreas de produção. Então você tem uma produção feita pela raiz, uma produção feita pelo caule. Não gosto dessa imagem estática, vamos construir aqui esse gráfico, certo? Vamos construir esse gráfico. Perceba o seguinte, olha só, a UFSC, nas últimas 8 edições, conseguiu cobrar 2 vezes esse gráfico, fazendo basicamente os mesmos questionamentos. Partimos aqui de um princípio zero. Esse gráfico, pessoal, ele revela uma taxa de crescimento. O que é a taxa de crescimento? É tamanho? Não, não é tamanho. Taxa de crescimento é velocidade em que o indivíduo cresce, velocidade em que um órgão cresce, certo? Aqui nós temos as diferentes concentrações de auxina. As diferentes concentrações de auxina. Vamos dar uma facilitada aqui, né? De 0 auxina a muita auxina. Beleza. Quando uma semente germina, o primeiro órgão a emergir, a se formar na área embrionária, é justamente a radícula, uma raiz. Essa raiz, ela tem uma área apical, ela mesma está produzindo o hormônio favorável ao seu crescimento. Então o que nós temos aqui? Tinha 0 hormônio, 0 crescimento. Vai aumentando a concentração que a raiz produz, vai melhorando a velocidade. Estou crescendo rápido, estou crescendo rápido, estou crescendo rápido, estou crescendo rápido, estou crescendo rápido. Nós temos uma concentração, aqui lembrando que estamos falando deste primeiro órgão, a raiz, nós temos uma concentração ideal para o crescimento deste órgão, certo? Mas espera aí, uma planta não é feita só de raiz. Daqui a alguns dias, semanas no máximo, olha o caule se formando. E o caule também tem sua região apical, também tem sua região produtora de auxina. Como essa planta ainda é muito pequena, e esse é um tipo de hormônio que é transportado ao longo do vegetal, na verdade você tem a soma da auxina da raiz mais a auxina do caule, certo? Então olha que interessante, chega um momento aonde o caule está em formação, o crescimento dele era pequeno, mas ele aumenta a produção do seu próprio hormônio, favorecendo o seu crescimento. Aqui, ó. Olha o básico dessa história. Olha o básico dessa história. Raiz precisa de auxina para crescer. Caule também. A pergunta é, para eles crescerem de forma ótima, crescendo de forma mínima, de forma ótima, de forma mínima, de forma ótima. Para eles crescerem de forma ótima, eles precisam da mesma concentração de hormônio? Não. Um caule precisa de muito mais auxina para atingir o seu desempenho máximo do que uma raiz. Aí um detalhe. O que é ótimo para a raiz é mínimo para o caule. E o que é ótimo para o caule é máximo para a raiz. Ou seja, se aqui eu tenho a estimulação do crescimento e aqui a inibição do crescimento, quando um caule está crescendo de maneira ótima, a concentração de hormônio aumenta tanto que diminui o desempenho de crescimento da raiz. Cara, isso é muito importante no momento de formação da planta. Por quê? Porque as reservas disponíveis são limitadas aqui para a semente. Então, ou a raiz está crescendo bem, ou o caule está crescendo bem. Professor, um vai ficar atrapalhando o outro toda a vida? Não! Vai chegar um momento que a pica do caule vai estar tão distante da zona apical da raiz que o transporte deste hormônio ao longo do vegetal vai ser muito diluído. Ou seja, um não vai mais ter que lidar com o outro, porque as regiões apicais vão estar afastadas. Mas se sabe através desse entendimento que, resumo, raiz para crescer precisa de concentrações menores do que o caule para crescer de forma ótima. Tá? Cuidado, tá, pessoal? Mínimo, ótimo, máximo. Mínimo, ótimo. Professor, o caule pode produzir hormônios, aqui voltando para a tela, o caule pode produzir hormônios de maneira a prejudicar seu próprio crescimento? Porque eu estou vendo, não, a planta não vai fazer isso, não é tola, certo? Mas nós sabemos que este hormônio pode ser produzido de forma sintética, inclusive funcionar como uma espécie de herbicida, matador de planta. É o que se descreve lá com o chamado agente laranja na Guerra do Vietnã, onde esse hormônio foi produzido em altas concentrações para ser lançado sobre as florestas e expor os inimigos, né, que lá guerrilheiros ficavam escondidos. Claro, erraram na dose.
deixou a substância tão ácida, tão concentrada, que provocou queimaduras, efeitos mutagênicos, né? Acabou se transformando mais numa espécie de arma química do que necessariamente num herbicida. A questão é, esse gráfico revela que altas doses deste hormônio pode reduzir, bem, a raiz já estava crescendo em menor velocidade, agora o caule também está crescendo em menor velocidade e pode, inclusive, levar a planta à morte. Então você teria uma espécie de herbicida que pode provocar danos à saúde humana, certo? Quando em altas dosagens, quando em altas concentrações, ok? Uma prova de que, na realidade, a auxina é bom, mas às vezes atrapalha, dependendo de quem esteja produzindo e de quem esteja sob o efeito deste hormônio, é um detalhe... Ah, por favor, gente, antes de eu penetrar ali, cuidado. A informação mais importante desse gráfico e das questões que você resolve na sua apostila sobre esse tema é marcar isso aqui, ó. A raiz cresce bem em baixas doses quando comparado a um caule, que cresce bem em doses mais elevadas. Por que isso é importante? Porque isso daqui vai ter tudo a ver com o nosso entendimento sobre tropismos. Por que cresce em direção à luz ou contrária a ela? Por que cresce em direção à gravidade ou contrária a ela? Tem tudo a ver com o diferencial da concentração desses órgãos. E ainda falando de diferencial, justamente eu ia comentar sobre esse egocentrismo que a auxina apresenta, a chamada dominância apical. Dominância apical. O que é uma dominância apical? No gráfico não está inserido uma outra estrutura clássica de uma planta, que é o quê? São as ramificações. Os ramos, eles necessitam de quantidade intermediária de hormônio. Então olha só que interessante. Quando uma planta, lá, o caule, a região apical da raiz e produção de hormônio, já está afastado da região do caule e produção de hormônio, um já não está mais interferindo no outro, cada um produz as quantidades ideais. O que você tem próximo aqui? Você tem próximo células meristemáticas também. Que células são essas? São as gemas. Gema, nó, broto. Uma gema, um nó, um broto pode constituir, entre outras estruturas vegetais, basicamente uma ramificação, um ramo. Mas é claro, lembre-se que é muito bom para a maioria das espécies ter um crescimento longitudinal em comprimento para alcançar o máximo de luz possível. O que acontece aqui? Enquanto eu tiver altas doses desse hormônio sendo sintetizado na região apical, esse hormônio se deslocando para as áreas próximas, por entre células, pelo próprio floema, se deslocando entre células, essas gemas laterais, elas ficam o quê? Inibidas. Muita auxina no ápice faz o que com esse grupo aqui de células meristemáticas? Inibição da gema, sinônimo nó ou broto. Ou seja, inibição da ramificação. Então, há um investimento maior no crescimento longitudinal do que no espalhamento, se é que essa palavra pode ser utilizada aqui, lateral através de ramificações. Mas isso é ruim? Não, não é ruim. É uma estratégia de sobrevivência da planta. Agora, vamos lá. Por que esse entendimento é importante? Porque nós não temos plantas crescendo apenas em ambientes naturais. Por exemplo, eu sou um plantador de laranjeiras. Eu ganho dinheiro cultivando laranjas, colhendo laranja. É interessante para mim ter uma laranjeira de 15 metros de altura para ter que colher esses frutos de helicóptero? Não. O que eu quero? Eu quero uma laranjeira baixinha e ramificada. Se eu não mexer com isso aqui, vai chegar uma hora que a região apical se afasta das gemas e vai ramificar, mas vai demorar muito. Eu quero agora. Como é que eu acabo com a dominância apical? Qual é a força da dominância apical? Ou melhor, como é que eu acabo com essa força da dominância apical que é igual à inibição das ramificações? Que força é essa? Em quatro letras. Fala, Giovanni, uma letra. Ok. Fala outra. Outra, Giovanni. Qual? Muito bem. Vai, Giovanni. Não. Ah, tá. Não tá se concentrando, já cansei. É isso aí, a galera em casa já sabe. É a poda.
é a poda. Podar uma planta é, na verdade, acabar com essa inibição de ramos. Então você vem aqui, vai... Não precisa ser assim, às vezes é um ramo fininho, né? Você retira toda a área apical, ou a maior parte dela, reduz o volume de auxina, então você tem o quê? Uma ramificação. Certo? Então, podar uma planta, e vão pedir esse conceito para você numa prova, podar uma planta é cortar um pedaço dela. Não, infantil. Podar uma planta é, na verdade, você favorecer a sua ramificação. É você acabar com a dominância apical. Tão bem demonstrado aqui em lousa digital, certo? Então, você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó. Olha lá. Auxina sendo enviada para as gemas laterais, para as regiões de células meristemáticas. Gema apical é cortada. Quando a gema apical é cortada, aquelas que estavam inibidas pelo excesso de auxina começam o quê? Tá brotando, tá ramificando. Exatamente esse conceito, certo? A gema apical é cortada, as gemas laterais se desenvolvem. A região meristemática apical é cortada, as regiões meristemáticas laterais desenvolvem. Isso prova, de novo, que hormônio é bom, mas não nas mesmas concentrações para todas as áreas da planta. Beleza, pessoal? Bem, para nós encerrarmos aqui em relação ao que representa as auxinas, e não se assuste. Claro que nessa aula você já vai encontrar questões que envolvem giberelina, citocinina, etileno, ácido abscísico. Porque muitas questões de vestibular já traz a função de outros hormônios também. Não te preocupa, não precisa nem... então já vou ver a aula 22 de uma vez. Não, certo? Deixa ali, stand-by. Vamos nos encontrar aí na próxima semana. Você já vê esses hormônios, já mata as questões como um todo. Beleza? Temos aí o que seria uma outra função atribuída aos hormônios auxina. Somente a eles, professor? Não, somente a ele não. A bem da verdade, gente, é que se você pegar a tabela de hormônios vegetais, você tem uma sobreposição de funções. Por exemplo, crescimento vegetal. Cito pelo menos 3. Auxina, citocinina, giberelina. Mas cada um deles com uma especificidade. A citocinina, dividindo. A giberelina, promovendo um alongamento, causando um crescimento desproporcional nos vegetais. A auxina, alonga... Então, assim, as funções podem se sobrepor, mas nós temos justamente essa apresentação para que você possa identificá-los com mais facilidade e qualidade. Não faz muitas semanas... A ACAF, a UDESC, colocou lá questões de hormônios vegetais aqui nas nossas provas recentes, ok? Bem, o que é isso aqui? Você lembra? É o ovário. É o ovário, certo? O que é isso aqui? Você lembra? No interior, um óvulo. Esse óvulo tinha muitas células, lembra? Antípodas, sinérgides, mas sobretudo tinha a oosfera, núcleos polares. Agora já estou voltando lá a 8 semanas atrás. Vamos lá. Quando chega o grão de pólen? O pólen traz os gametas masculinos, tubo polínico, dupla fecundação, enfim. Óvulo desenvolvido, duplamente fecundado, semente. Essa semente recém-formada com células embrionárias produzem o quê? Auxina. Ao produzir auxina, essas sementes aqui dentro, agora é semente. Essas sementes, ao produzir o hormônio ácido indolacético, bate no ovário e provoca o quê? A sua hipertrofia. E um ovário hipertrofiado é igual ao quê? A um fruto, não sei se você lembra, fruto verdadeiro, pericarpo, originado de um ovário. Então o que você percebe aqui? Uma outra função desse hormônio. O hormônio auxina, ele vai ter a função, o hormônio auxina vai apresentar aí como função, certo? Promover a hipertrofia, o aumento, o desenvolvimento do ovário da flor. E isso vai ser igual ao quê? A um fruto. O que você percebe aqui? Fruto com semente. O que você tem de bacana? Você tem de bacana hoje? Para comprar tomate sem semente, melancia sem semente, uva sem semente. Tem uma uva Thompson sensacional ali no Angelone, vende, sei lá, 13, 14 reais o quilo. Né? Promoção às vezes é 11. Eu como direto, não compro, mas como.
Vou lá, pego 3 batatas, como uma uva Thompson, né? Vou lá, pego um chuchu, como uma uva Thompson. Se estiver bem arrumadinho ali, você fica comendo uva Thompson à vontade. Às vezes eu levo até as minhas pequenas para comer também. Olha só que gostoso ver essa uva sem caroço. Uva sem caroço, tomate sem caroço, sem semente, para ser mais exato, provém de uma técnica. Tem de forma natural, que é a banana, você sabe, mas tem técnicas também. Se esse mesmo ovário, na presença do óvulo e suas células, não receber o grão de pólen, não vai receber o grão de pólen porque, na verdade, eu vou estar cuidando com estufas, ou vou estar isolando essas flores, ou vou ter a planta masculina muito distante, não recebe o grão de pólen, não tem problema. Não recebe o grão de pólen, mas recebe o quê? Recebe pulverização de auxina sintética. Eu pulverizo a auxina sintética. E ao fazer isso, eu faço o quê? Eu promovo o crescimento do ovário. Eu formo um fruto, sim. Só que um fruto sem semente. É o quê? É o que eu chamo de partenocarpia. Partenocarpia artificial. Artificial. Então, na realidade, você vai atribuir a auxina de maneira genérica. Alongamento de caule, raiz e ramos em concentrações diferentes. A auxina reduzida promove a abscisão foliar. A auxina forma frutos naturais ou pode formar partenocárpicos artificiais. Ok, pessoal? Então, o grande volume de conteúdo relacionado a hormônios vegetais está associado a essas auxinas. Você vai perceber que os exercícios estão voltados exatamente para aquilo que nós descrevemos aqui. E gostaria muitíssimo que antes do próximo encontro você tivesse feito eles com bastante tranquilidade, certo? E, inclusive, pudesse aí compor esse assunto com os outros 4 da próxima semana e resolver todas as questões sem medo de ser feliz, porque o vestibular adora esse assunto, felizmente. Valeu? Obrigado pela presença de vocês, um ótimo estudo ao longo dessa semana. Falou, valeu!